Olá você, bem-vindos ao programa Saber Direito aqui pela TV Justiça. Meu nome é Giovanni Moraes, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal e estamos começando uma jornada ao longo de uma semana para tratarmos dos crimes contra a vida. Mais precisamente nessa nossa primeira aula nós vamos falar aqui do crime de homicídio na sua modalidade simples e na sua modalidade privilegiada. Só que antes nós precisamos aqui destacar e lembrar para vocês o nosso e-mail. O e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Lembrando, saberdireito@stf.jus.br. E, sem mais delongas, vamos já começar falando um pouquinho para vocês sobre o crime de homicídio na sua modalidade simples. Crime este que está previsto, tutelado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Pense numa definição, eu diria até simplória, que a lei deu para o crime de homicídio. Está lá no caput do artigo 121. Homicídio, matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu sempre digo aos meus alunos que o conceito de homicídio chega a ser um conceito até empírico. Todos, desde mais tenra infância, já acabam tendo uma percepção social acerca do que vem a ser o crime de homicídio, seja porque escuta falar na mídia, seja porque acaba convivendo com notícias sobre isso no nosso dia a dia. Mas existem alguns pontos mais relevantes a serem destacados de antemão sobre esse crime. O primeiro deles é, se a lei me diz que homicídio é matar alguém, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é qual o conceito de morte que eu devo utilizar. Muita gente chega e diz, não, eu sei o que é homicídio. Homicídio é um crime que vai se manifestar quando a vítima morrer. Tudo bem, homicídio é um crime que vai se manifestar quando a vítima morrer. Mas o conceito de morte não é tão simples como pode parecer numa primeira análise. O conceito que você deve adotar sobre o que é morrer não é tão rasteiro assim quanto pode parecer. Veja, existe em medicina legal, ciência afim do direito penal, alguns conceitos distintos sobre morte. Se fala em morte cardíaca, se fala em morte pulmonar e se fala em morte encefálica. Ora, quando você pensar em homicídio, quando você pensar no crime de uma pessoa matar outra, pense que eu hei de tratar no homicídio da questão da morte na sua modalidade encefálica. O que vai me caracterizar o homicídio, pelo menos na sua modalidade consumada, é o fato de eu ter conseguido, com a conduta do sujeito ativo do delito, fazer cessar de forma definitiva a atividade encefálica da vítima. Aí você diz, como é? Traduza, aperte a tecla SAP, que eu não consegui entender não. Ora, eu posso ter uma pessoa que foi vítima do crime de homicídio e eu ainda encontrá-la com o coração pulsando, eu ainda encontrá-la com o pulmão funcionando, mas eu poder atestar que houve um homicídio praticado na sua modalidade consumada pelo fato de não ter mais condições de serem identificadas atividades encefálicas, traduzindo ainda de uma forma mais simples. Se você pensar em homicídio, você vai pensar que o sujeito ativo do delito fez com que se manifestasse na vítima uma morte encefálica. Professor, como é que eu poderia ver isso no meu dia a dia? Como é que eu poderia aplicar esse primeiro conceito de homicídio na nossa vida cotidiana e na nossa vida profissional? Muito simples. Imagine que um sujeito ativo A qualquer efetuou disparos de arma de fogo contra uma vítima. E esses disparos de arma de fogo acabaram atingindo a vítima na cabeça. O cidadão foi lesionado e foi socorrido a um hospital. Ao chegar ao hospital, o coração da vítima ainda pulsa, o pulmão ainda funciona, ela faz trocas gasosas, o seu coração bate, mas os médicos atestaram que ela teve morte encefálica. Aí vem a pergunta, eu posso tratar essa conduta como homicídio? A primeira resposta é sim, eu estou diante de um homicídio, desde que, é óbvio, a intenção do sujeito ativo do delito fosse matar a vítima. E segundo, esse homicídio deve ser tratado como um homicídio tentado, como um homicídio consumado? É claro que dentro dessa lógica de que homicídio é fazer cessar a atividade encefálica da vítima, eu hei de tratar esta conduta como crime
consumado. Na hora que for atestado a morte encefálica de uma vítima de crime de homicídio, esse crime está se manifestando na sua modalidade consumada. É por isso que muitas vezes vocês vão se deparar com certas circunstâncias. Você pode estar diante de uma vítima que o coração dela ainda pulse, mas você tenha a realidade, você tenha a manifestação do crime de homicídio na modalidade consumada. Basta que tenha sido atestado a morte encefálica desta vítima. Ora, então, para começar, homicídio é matar alguém. Matar no sentido de se provocar a morte encefálica. E este alguém que a letra da lei me fala é pessoa natural. Eu e vocês. Professor, um ser irracional, um animal, ele pode ser vítima de crime de homicídio? É óbvio que não. Professor, eu quero matar um mico-leão dourado. Eu vou cometer qual crime? Você vai cometer crime ambiental, previsto na Lei 9605, lá no artigo 29. Mas você não vai cometer crime de homicídio. Homicídio é matar alguém. Ou seja, homicídio é, pelo menos na sua modalidade consumada, produzir morte encefálica em uma pessoa natural. Pessoa natural, eu e você. Aí nós já caímos no segundo ponto extremamente importante de discussão. Giovanni, como é que eu vou caracterizar na prática o crime de homicídio? É só olhar se a vítima morreu? Na hora que alguém chegar para mim e falar, olha, João provocou a morte de Pedro, ele está praticando, João está sendo imputado de crime de homicídio? É assim que funciona? É não. Eu vou dar uma dica para vocês que não serve só para o homicídio, não. Serve para qualquer caracterização de crime que vocês precisarem fazer. Tão importante quanto o que o agente fez, pessoal, é o que o agente queria fazer. Isso é uma dicasinha que eu sempre dou para os meus alunos que estão se preparando para concurso. Tem muito aluno que chega para mim e diz, olha professor, eu estou com esse caso concreto aqui, João atirou em Pedro, João praticou homicídio, não foi? Eu digo, eu não sei. Não, professor, João atirou em Pedro, João praticou homicídio, eu digo, eu não sei. Quando você for caracterizar um crime, não se dê ao luxo de olhar só para a conduta do agente. Eu falei, não se dê ao luxo de olhar só para a conduta do agente. Tão importante quanto o que o agente fez é o que o agente queria fazer. Traduzindo isso numa linguagem mais jurídica, tão importante quanto a conduta é o ânimos do agente, a intenção delituosa. Vamos abrir aqui um parêntese, vamos fugir um pouquinho aqui rapidamente do crime de homicídio, para eu dar um exemplo a vocês. Você chega para mim e diz, professor, João atirou em Pedro. Que crime ele cometeu? A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é, qual a intenção de João? Porque de repente, se João queria lesionar Pedro, eu não estou diante do crime de homicídio. Eu falei, eu não estou diante do crime de homicídio. Por quê? Porque se João queria lesionar Pedro e acabou com sua conduta provocando a morte de Pedro, o que eu tenho é lesão corporal com resultado em morte, previsto no artigo 129 do Código Penal. Se você chegar para mim e diz, não, professor, João queria matar Pedro, atirou e matou a vítima, aí sim eu tenho crime de homicídio manifesto. Por que eu tenho crime de homicídio manifesto? Porque eu tenho a conduta e tenho a intenção. Para que você possa caracterizar o crime de homicídio, não basta você olhar para a conduta do agente. Não basta você chegar e dizer, olha, está aqui, eu tenho uma vítima que foi morta por um sujeito ativo. Isso por si só não é suficiente. Você tem que analisar também o ânimos, a vocação, a intenção delituosa do agente. Pessoal, a caracterização do crime de homicídio vai se dar pela junção da conduta com a intenção. Se o ânimos era matar e a conduta era compatível com esta vontade de matar, aí sim eu terei o crime de homicídio, que pode se manifestar na modalidade tentada ou na modalidade consumada. Houve a morte encefálica da vítima, houve homicídio consumado. Não se manifestou a morte encefálica da vítima. Aí eu já passo a ter o crime praticado na sua modalidade tentada.
Esse é o homicídio simples de forma bem genérica. Mas eu gostaria de, nesse momento, já adentrar um ponto um pouco mais específico, que é falar um pouquinho para vocês sobre o homicídio privilegiado, que está previsto aí no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal brasileiro. O Instituto do Homicídio Privilegiado faz referência a quem, vou usar aqui uma expressão mais simples, mata o outro motivado, primeiro, por relevante valor moral, segundo, por relevante valor social, ou terceiro, sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Meu povo, cuidado, muito cuidado. Quando você falar em homicídio privilegiado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121, você vai ter que buscar, no caso concreto, primeiro, a conduta, segundo, a intenção de matar a vítima e terceiro, que esta conduta somada com esta intenção tenha se manifestado no contexto ou do relevante valor moral, ou do relevante valor social, ou ainda sobre, estando o agente, o sujeito ativo, sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mas talvez você esteja em casa uma hora dessa pensando, como é, professor? Relevante valor moral, relevante valor social, que danado é isso? Vamos com calma. Vamos pensar aqui primeiro no que vem a ser relevante valor moral. Ora, se eu tenho um homicídio privilegiado, eu tenho que ter um desses três elementos. O primeiro deles, o relevante valor moral. O que é que nós devemos entender por isso? Pessoal, todos nós escolhemos certos valores intrínsecos, certos valores subjetivos para pontear, para nortear a nossa vida. O homem é um animal político. Político no sentido de que não pode viver fora da polis, fora das cidades-estados. Os estudantes de direito devem lembrar disso lá do primeiro período de faculdade, lá das aulas de introdução. Só que, estando qualquer indivíduo imbuído da vida social, ele não perde, pelo contrário, ele reforça certos valores íntimos, certos valores morais, certos valores que ele elenca e escolhe para nortear a sua vida, estando ou não em contato com outros homens. Giovanni ficou muito chique, ficou muito elegante, ficou muito rebuscado, mas eu acho que eu não captei a ideia não. Vamos traduzir? Vamos lá! Ora, quando você vai viver, quando você vai pautar o seu dia a dia, você primeiro elenca valores que lhe são íntimos, que lhes são pessoais. Por exemplo, família. Defesa da família, para muita gente, é o valor jurídico, o valor íntimo, o valor pessoal, o valor dos valores mais importante que existe. Outros têm a religião e a família como valores basilares. Outros diriam, não, o meu trabalho é o valor mais importante que eu vou adotar no meu dia a dia. Um terceiro ainda pensaria, não, eu vou investir na minha formação. Eu quero investir na minha formação acadêmica, eu quero fazer minha graduação, minha pós, eu quero ter meus títulos. Qualquer pessoa, consciente ou inconscientemente, acaba elencando, acaba escolhendo certos valores que vão pontear a sua vida. Pontear a vida estando ou não essa pessoa em contato com outros. Vou falar por mim. Para mim, família é a coisa mais importante. Para mim, família é o bem jurídico mais relevante. Independente de onde eu esteja, independente do contexto social aonde eu esteja inserido, família é o valor mais relevante para a minha pessoa. Isso é um relevante valor moral. Mexa com tudo, mas não mexa com minha família. Essa é uma ideia íntima, essa é uma ideia pessoal. Isso é um valor que eu tenho e que acaba, consciente ou inconscientemente, orientando as minhas condutas no dia a dia. Se eu fosse trazer esse raciocínio para o âmbito do direito penal, eu diria, nós estamos falando daquilo que a lei penal, pelo menos no que diz respeito ao crime de homicídio privilegiado, chama, batiza, denomina de relevante valor moral. O crime de homicídio será praticado por relevante valor moral quando o que motivou o agente à prática do crime, quando o que levou o agente
a cometer o delito foi o fato dele ter sentido ultrajado esses valores que ele elencou, que ele escolheu para a sua vida íntima. Quem pratica o crime de homicídio privilegiado por relevante valor moral está agindo porque intimamente se sentiu abalado, intimamente se sentiu constrangido, intimamente se sentiu ultrajado em alguns dos seus valores pessoais. Professor, dá um exemplo disso, transforme isso aí num exemplo mais simples, mais palatável. Vamos lá, eu estou dizendo para vocês que família é o bem mais importante que eu tenho. Ora, imagine só que uma pessoa venha a mexer de forma assintosa com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha avó, com quem quer que seja. O cidadão chegou e ofendeu verbalmente minha mãe. O cidadão chegou e ofendeu verbalmente a minha genitora. Isso vai mexer com um valor que me é íntimo, que me é precioso. Isso vai mexer com aquilo que nós convencionamos chamar de relevante valor moral. E isso pode me motivar a praticar um crime. Quem é levado a praticar o crime de homicídio porque se sentiu ofendido nos seus valores morais, está agindo dentro do instituto do homicídio privilegiado. Mas perceba que esse relevante valor moral, ele tem uma sutileza de diferença para o que nós chamamos de relevante valor social. Além de escolhermos bens jurídicos, além de escolhermos institutos, além de elencarmos valores para a nossa vida íntima, nós também elencamos valores para a nossa vida social. Se o homem tem que viver dentro da polis, se o homem é um animal destinado a conviver com outras pessoas, ele acaba criando, desenvolvendo, elencando certos valores que vão nortear o seu contato com os outros seres humanos. Além dos meus valores pessoais, eu tenho valores sociais. E todos vocês têm, todos nós o temos. Na hora que eu vou conviver com quem quer que seja, eu pauto esta convivência por certos valores. O respeito ao próximo, o respeito à dignidade da pessoa humana, a defesa intransigente dos direitos humanos, são valores sociais que, no meu entendimento, todo operador do direito deve ter e preservar. Muitas vezes, esses valores que nós escolhemos para pautar, para nortear a nossa vida em coletividade, podem ser ultrajados, podem ser ofendidos. E esse ultraje, em alguns casos, pode acabar motivando a prática de um crime de homicídio. Quando isso acontecer, eu estarei diante do homicídio privilegiado pelo relevante valor social. O professor Rogério Greco ensina no livro dele uma diferença que eu gosto muito de relevante valor social e relevante valor moral. O Rogério Greco fala que o relevante valor moral é toda e qualquer motivação do homicídio que se restringe ao universo íntimo do agente. Já o relevante valor social é toda e qualquer motivação do homicídio que extrapola o foro íntimo e atinge as relações sociais e coletivas do agente. Eu sou fã dessa definição do professor Rogério Greco, mas gostaria de traduzir essa definição com um conceito que me é pessoal. Matar outro porque você se sentiu ultrajado, ofendido, intimamente em seus valores pessoais, matar outro porque mexeram com aquilo que lhe é mais importante na sua vida íntima, pode ser entendido como homicídio privilegiado por relevante valor moral. Matar outro porque você se sentiu ultrajado, ofendido, porque mexeram com aqueles valores que você elencou e que você escolheu para conviver em sociedade, pode ser entendido como homicídio privilegiado por relevante valor social. Existe um exemplo clássico, inclusive, que me vem à cabeça agora, de homicídio privilegiado por relevante valor social. É o caso da pessoa que mata o traidor da pátria. Talvez seja o exemplo mais clássico de relevante valor social que eu conheça. O agente acabou matando a vítima porque esta vítima era notadamente um traidor do seu povo, um traidor da sua pátria.
Em uma visão um pouco mais moderna, em um exemplo um pouco mais moderno, você poderia considerar como crime praticado por relevante valor social o fato de um agente matar outro porque destruiu uma obra de arte marcante para um povo. Exemplo, vamos supor que alguém chegasse no Museu Rainha Sofia em Madrid e acabasse jogando tinta em Guernica de Pablo Picasso, que lá está exposto. Guernica é um símbolo da arte para o povo espanhol. Alguém podia se sentir ultrajado com aquilo, não por o quadro ser dele, mas por ser um símbolo para aquele povo e acabar produzindo o crime de homicídio. Nesse caso, eu estaria diante, aqui na lei brasileira, diante da lógica da lei brasileira, eu estaria diante de um homicídio privilegiado por relevante valor social. Mas eu tenho ainda um terceiro critério de privilegiamento do homicídio que está no parágrafo 1º, que é o agente ter cometido o crime sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pessoal, aí vai uma dica especial a quem está me vendo agora e que está se preparando para concurso público. Cuidado com essa historinha de privilegiar o homicídio, porque o agente está sob domínio de violenta emoção. Tenha cuidado, mas muito cuidado mesmo, para não confundir estar submetido a uma emoção e estar sob domínio de violenta emoção. Isso é tão importante, principalmente para quem vai se preparar para concurso público, que eu vou dizer de novo. Tenha muito, mas muito cuidado para você não confundir lá na hora que for fazer uma prova o conceito do que é estar agindo sobre emoção e o que é estar sobre domínio de violenta emoção. Existe um conceito, e nós vamos precisar fazer um parêntese nesse momento, existe um conceito muito importante de ser elencado agora, que é o conceito do que é emoção e também do que é paixão dentro do direito penal. Esse instituto da paixão e da emoção são citados pelo artigo 28, inciso 1 do Código Penal. Se você for lá no artigo 28, vai estar escrito assim: não excluirá a imputabilidade penal. Inciso 1, a paixão e a emoção. Mas muitas pessoas acabam passando por cima desse conceito sem saber diferenciar direito o que é. Pessoal, quem age submetido a uma paixão, age submetida a uma motivação previamente existente. Paixão é um sentimento que você já traz consigo e que acaba lhe levando a praticar um ato delituoso. Quem age, quem pratica qualquer delito, não é só homicídio não. Esse parêntese que eu abri vai para qualquer crime. Quem pratica qualquer delito porque está agindo mediante paixão, está praticando crime, tendo como motivação um sentimento prévio, um sentimento que você já traz consigo, um sentimento que você já guarda no seu íntimo. Como assim? Você pode estar pensando. E cuidado, viu? Quando eu falo em paixão, os mais românticos só pensam na paixão eros, naquela paixão que, como diria o poeta, enaltece o espírito, enturva a vista e faz com que a cabeça só pense em uma coisa, no objeto amado. Não é esse tipo de paixão específico que eu estou falando. Eu estou falando de qualquer sentimento que lhe leve a praticar um crime, que lhe leve a adotar uma conduta, mas um sentimento que você já o guarda, que você já traz consigo, que você já o nutre, um sentimento que não tem a característica de um estado de espírito momentâneo. Cuidado, eu quando defini paixão, eu disse, um sentimento que não tem por característica, olha a negativa aí, ser um estado de espírito momentâneo. Quem age diante de paixão, age motivado por um sentimento que está lá lhe empurrando para cometer o crime. Como assim, professor? Vamos fazer uma analogia bem simples. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já se apaixonou, e eu estou tomando agora paixão no sentido simples. Não vou nem chamar vulgar, que paixão nunca é vulgar, mas no sentido simples. Muitos de vocês já se apaixonaram. Muitos de vocês já sentiram o peito apertado quando pensam numa pessoa amada. Lá de onde eu venho, a gente costuma dizer que muitos já sentiram umas borboletas no estômago quando pensaram no objeto da sua paixão. Pode reparar, se você está apaixonado de verdade,
A pessoa que você gosta vai ligar para você 9 horas da manhã, lhe chamando para sair às 9 horas da noite e dizendo que está morrendo de saudade de você. E você vai passar o dia pensando nela. Quando a gente está apaixonado de verdade, alguns dirão, a gente só faz besteira. Besteira é não se apaixonar, mas você vai passar o dia todinho pensando na criatura que é objeto da sua paixão. Pense no sentimento prévio. Pense na motivação prévia que você está. Isso acontece por relação a um clube de futebol. Imagine que seu clube de futebol está na final do Campeonato Brasileiro. Tem gente que viaja distâncias incomensuráveis, 6, 8 horas de avião, para ver seu time jogar. É o sentimento prévio lhe levando a adotar uma conduta. Esse é o conceito de paixão. Eu tenho muita raiva de você, então eu resolvi lhe matar. Isso é um crime motivado por paixão. Agora, a emoção segue uma lógica diversa. A emoção pode ser entendida por vocês como o estado de espírito momentâneo. Aí você diz, como é, professor? Emoção é o quê? Emoção é o estado de espírito momentâneo. Aí você diz, traduza. Pelo amor de Deus, traduza, que danado é isso, estado de espírito momentâneo. Ora, eu estou aqui na minha. Eu estou quieto, gravando essa aula, ministrando essa aula, e de repente alguém começa a ofender minha honra. Eu não tenho nenhum estado de espírito previamente preparado em relação a quem quer que seja, que aqui está presente. Mas um indivíduo qualquer começa a me ultrajar, começa a me ofender, e eu vou ficando com raiva, e de repente avanço para cima dele. Isso é emoção. Isso é o estado de espírito momentâneo. Estado de espírito é aquilo que você tem ao longo do dia de N formas diferentes. Traga isso para a sua vida simples, e aí vou dar mais uma dica aos meus alunos e a todos que estão me vendo. Quando você precisar traduzir um conceito jurídico, uma das formas mais fáceis que eu aprendi é você trazer o conceito para a sua vida cotidiana. Tente enxergar um instituto jurídico no seu dia a dia. Fica mais fácil você compreendê-lo. Ora, você tem vários estados de espírito ao longo do dia. Como assim? Algumas vezes você acorda morrendo de preguiça. Sabe aqueles dias que você quer se levantar e a cama parece que está lhe segurando? Aqueles dias que você quer se levantar, bota a mão na cabeça e diz, rapaz, eu tenho que me levantar mesmo, e a cama olha para você e diz, não, durma, pelo menos até 2 horas da tarde, mas você se levanta. É um estado de espírito. Você toma banho, você toma um café, quando você chega na empresa, seu chefe diz, olhe, estou precisando ter uma conversa séria com você a portas fechadas. Conversa séria de chefe a portas fechadas ou é muito bom ou é muito ruim. Você já é tomado de outro estado de espírito. Ele te oferece uma promoção, um cargo de chefia, 100% de aumento. Você vai ser tomado de uma euforia, outro estado de espírito. Esses estados de espírito que nós temos, dentro do direito penal, é o que é chamado de emoção. É o estado de espírito momentâneo. Se eu acabo praticando um crime de homicídio diante de um desses estados de espírito momentâneo, eu pratiquei o crime diante de uma emoção. Isso é o que acontece, por exemplo, em um acidente de trânsito. Você se envolve num acidente de trânsito de pequena monta. Você acabou de comprar um carro, está saindo com um carro dos seus sonhos da concessionária. De repente vem uma pessoa, avança um sinal vermelho, buf, entra na lataria do seu carro. Não deu tempo você fazer o seguro. 5 mil reais de prejuízo. Você bota a mão na cabeça e diz, rapaz, passei 20 anos da minha vida juntando dinheiro para comprar um carro. E agora o cara amassa o carro e eu não tenho nem seguro. Você desce para conversar com ele. O cara que avançou o sinal vermelho, que está todo errado, que bateu no seu carrinho querido, ainda desce falando alto, gritando, brigando, reclamando. Aí você diz, senhor, vamos conversar com calma? Diz, não, não tenho o que conversar. Você acaba se transtornando. Você acaba sendo tomado de um estado de espírito momentâneo que lhe transtorna. Isso é o conceito de emoção. Agora, perceba, isso é tão importante que eu vou pedir a vocês que tenham muito, mas muito cuidado com isso. Vocês compreenderam o que é emoção, mas isso ainda não é domínio de violenta emoção. Vê a sutileza do negócio. Emoção é você estar submetido a um transtorno momentâneo. Só que domínio de violenta emoção é esse transtorno ser tão grave, é esse transtorno ser tão sério, é esse transtorno de espírito ser tão
relevante que acabe lhe induzindo a não refletir direito sobre a sua conduta. Eu sempre digo que nós temos um dever ao convivermos com outras pessoas em coletividade. Que dever é esse? Nós temos sempre que pensar muito bem sobre o que nós estamos fazendo. Mas algumas vezes a emoção nos domina de tal forma, algumas vezes a emoção nos domina de tal monta, que você acaba não parando para pensar sobre suas condutas. Você acaba não parando para refletir sobre o que vai fazer. Muitas vezes você bota a mão na cabeça no dia seguinte e diz, que besteira eu fiz, mas já fez. O domínio de violenta emoção, ela vai lhe privar naquele momento do bom senso que todos devem ter. O domínio de violenta emoção vai lhe tirar naquele momento da razoabilidade que o homem comum deve ter no seu dia a dia. Quem está sob domínio de violenta emoção não está só transtornado. Porque se ele tivesse só transtornado, ele estava sob domínio de emoção. Ele está muito transtornado. Ele está muito alterado. Ele está muito, mas muito constrangido com a circunstância. Isso é domínio de violenta emoção. Quer ver um exemplo clássico? O sepultamento do pai. O filho está sepultando um pai e o desafeto do falecido acaba chegando no local do sepultamento e ofendendo a honra do falecido. Falando impropérios, externando juízos de valores sobre aquela pessoa que está sendo velada. Ora, você já tem um filho em uma situação de profunda dor. Essa circunstância vai produzir um transtorno tão gritante, essa circunstância vai abalar alguém que já está abalado emocionalmente, essa circunstância vai gerar um transtorno tão grave que pode sim ser considerado domínio de violenta emoção. O filho não vai mais parar para pensar. As pessoas normais, o homem comum, nesse caso, avançariam nem que fosse para expulsar o outro daquele local. Se precisasse usar a violência para tirar o agressor, quem está ofendendo a honra do falecido daquele local, assim o seria. É esse o conceito de domínio de violenta emoção. Aí você diz, eita, quer dizer que se eu tiver domínio de violenta emoção, eu tenho homicídio privilegiado? Cuidado, não basta ter o domínio da violenta emoção. Eu tenho que ter esse domínio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se existir um lapso de tempo razoável entre a provocação e a reação, eu não hei de falar em homicídio privilegiado. Aí você diz, mas professor, e que lapso de tempo é esse? Um dia, 15 minutos, 15 horas, eu não tenho como mensurar de forma temporal um lapso de tempo existente entre a provocação que gerou o domínio da violenta emoção e a prática do homicídio privilegiado. Nós temos que arguir esse instituto dentro de um dos mecanismos mais utilizados no direito penal, a razoabilidade do homem médio, o bom senso. Se você virasse para mim e me fizesse a seguinte pergunta, Giovanni, quem pratica homicídio privilegiado porque agiu sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, é porque matou de forma instantânea o seu provocador? Não. Claro que não. Em momento nenhum você vai entender que esta conduta do agressor tem que ser instantânea em relação à provocação. Mas uma coisa eu digo, você também não pode ter um lapso temporal muito grande entre a provocação e a reação. Imagine só que nesse momento eu sou provocado. Alguém me constrange, alguém me gera domínio de violenta emoção. Eu vou me embora, vou para casa, passo 3 dias pensando sobre isso, no 4º dia vou até a porta da casa do agressor e dou um tiro nele. Isso não será homicídio privilegiado. Isso não é domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso é vingança, ponto. Não é domínio de violenta emoção. Agora, alguém chega, lhe provoca, lhe gera uma circunstância onde você será imbuído do domínio de violenta emoção. E a pessoa se retira 5, 10, 15 minutos depois, você ainda transtornado, você ainda constrangido, cruza com essa pessoa e acaba matando, isso pode perfeitamente ser entendido como domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, cuidado, esse entendimento da parte de vocês não pode ser mensurado de forma temporal.
Não existe uma tabela que diga 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, desconfigura o instituto. Você, quando for buscar o domínio da violenta emoção, você deve arguir uma razoabilidade jurídica. É razoável se imaginar, é razoável se entender que o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nesse caso, funciona como critério de privilegiamento? Então pronto. Se é razoável, se aplica o instituto. Não, professor, não. Existe um lapso de tempo muito grande. Nesse caso concreto, nessa relação específica, a distância entre a provocação e a reação é amplamente discutida na nossa sociedade. A eutanásia já era chamada pelos gregos de morte piedosa. O que é eutanásia? É você apressar a morte de alguém que está sofrendo muito. Numa linguagem muito simples, eutanásia é, por exemplo, você ter um parente com uma doença muito séria, uma doença que lhe provoca muito sofrimento, uma doença que lhe provoca uma incapacidade muito grande, e você se apieda dessa pessoa. Você tem pena dessa pessoa e você resolve abreviar-lhe a morte até como forma de diminuir o sofrimento deste. Isso é eutanásia. Uma dica, não confunda eutanásia com ortoeutanásia. Tem muita gente aí no meio do mundo misturando os institutos. Eutanásia é uma coisa, ortoeutanásia é outra. Eutanásia é você provocar a morte da vítima porque você se apiedou da situação daquela pessoa. Porque aquela pessoa está sofrendo muito, está muito doente, está sentindo muitas dores. Você vai lá e dá um remédio que provoca uma parada cardiorrespiratória. Você adota qualquer conduta para produzir a morte. Você mata a pessoa como forma até de piedade em relação a ela. Isso é eutanásia. Ortoeutanásia é um instituto diferente. Na ortoeutanásia, você deixa de praticar os procedimentos médicos, os procedimentos clínicos, os procedimentos alopáticos necessários para que a pessoa continue sobrevivendo. Como assim, professor? Ortoeutanásia, eu deixo de praticar os procedimentos clínicos? Perfeitamente. Imagine uma pessoa que está submetida a um tratamento médico, que está entubado e que precisa tomar uma certa medicação todos os dias para evitar que o coração dela pare de bater. Você simplesmente não dá mais a medicação. Você deixa de fornecer aquele medicamento que lhe é tão necessário. E o não fornecimento desse medicamento acaba gerando a morte daquela pessoa. Isso é ortoeutanásia. A diferença bem sutil entre eutanásia e ortoeutanásia é, na eutanásia você matou. Matou porque se apiedou. Matou porque queria abreviar o sofrimento. Mas você praticou a ação, a conduta é comissiva. Você fez alguma coisa. Você foi lá e matou a vítima. Isso é eutanásia. Na ortoeutanásia, você simplesmente suspendeu os tratamentos profiláticos que mantinham a pessoa viva. Na ortoeutanásia, você deixou de dar os tratamentos que eram necessários para que aquela pessoa continuasse sobrevivendo. Isso é ortoeutanásia. Feita essa diferença, me permita voltar para a pergunta do público. Eutanásia é crime? É. E é crime de homicídio. Se eu mato alguém porque eu estou me apiedando da circunstância que ele se encontra, se eu mato alguém porque eu quero abreviar a morte daquela pessoa, isso sim é crime de homicídio. Eu particularmente defendo a tese que deve ser considerado homicídio privilegiado. Dependendo da circunstância, por relevante valor moral, por relevante valor social, eu defendo abertamente que isso é homicídio privilegiado. Mas que é crime de homicídio, é. A discussão é se a eutanásia deveria ou não ser descaracterizada enquanto crime de homicídio. Eu insisto, essa discussão ainda se encontra em aberto. Não existe uma jurisprudência a nível de tribunais superiores pacificada em relação ao tema. Então, hoje, a resposta que eu posso dar para a pergunta é: eutanásia é crime? É. É crime de homicídio. Agora, eu particularmente advogo a tese que seria um homicídio praticado na modalidade privilegiada. Vamos ver se nós temos mais algumas perguntas aqui dos nossos alunos. Quem aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não, doutora? Fica à vontade.
Oi, professor, meu nome é Renata, eu sou da Universidade Católica de Brasília, estou no 7º semestre. E minha pergunta é a respeito como podemos responsabilizar um pai que estuprou a própria filha. Um pai que estuprou a própria filha? Eu acho que a pergunta seria assim, como podemos responsabilizar o pai que matou o estuprador da própria filha? Isso. Que é a pergunta clássica. O teu nome é, desculpa? Renata. Bom, a Renata me perguntou o seguinte, como podemos responsabilizar o pai que matou o estuprador da própria filha? Essa pergunta é clássica, Renata, e aí eu vou até te dar uma dica. Essa pergunta é muito comum, tanto em provas da OAB, quanto também em provas de concurso público. De vez em quando cai uma variação dessa pergunta, principalmente em provas dissertativas de concurso público. Veja, o pai que matou o estuprador da própria filha praticou homicídio. Praticou homicídio porque ele matou e desde que ele quisesse matar esse estuprador. A questão é a motivação do crime. O que é que levou a gente a matar a vítima? O que levou a gente a matar a vítima é saber que aquela pessoa tinha praticado um crime tão vil, um crime tão brutal, uma conduta tão execrável quanto foi a conduta do estupro. Como eu acabei de falar para vocês, muitos elencam valores que são indissociáveis ao seu âmago, ao seu íntimo. Eu até disse que para mim um desses valores seria a família. Ora, se alguém, Deus o livre, mexer com minha família, eu vou me transtornar. Peço a Deus ponderação, peço a Deus paciência para não cometer nenhum crime. Mas claro que eu vou me transtornar. Imagine só que o cidadão praticou estupro contra sua filha. Você se sente ofendido enquanto pessoa. A preservação da prole, a preservação dos filhos, a defesa intransigente da família pode ser entendido como um valor moral de cada indivíduo. Assim sendo, um pai que vai atrás e mata o estuprador da sua filha pratica homicídio, mas homicídio privilegiado. E qual é o fator de privilegiamento nesse caso aí? O fator de privilegiamento seria o relevante valor moral. Onde é que está presente o valor moral nesse caso? Na hora que ele se sente ultrajado, ofendido, vilipendiado num sentimento que lhe é tão íntimo quanto o sentimento de guarda, de proteção e de defesa da sua prole. Traduzindo numa linguagem bem simples, mexeram com a filha do cidadão. E o cidadão se sentiu ultrajado por isso e foi atrás e matou o agressor que estuprou a sua filha. Homicídio, indiscutivelmente, mas homicídio privilegiado por relevante valor moral, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, Renata, do nosso Código Penal. Mais alguma pergunta aqui dos alunos? Meu nome é Bárbara, sou estudante do UniCeub. Gostaria de saber se pode existir homicídio na fase intrauterina. Pergunta maravilhosa, Bárbara, uma pergunta extremamente pertinente que nós sempre também temos encontrado aí no dia a dia do direito. Pode existir homicídio na fase intrauterina? A resposta é não. Quem ofende vida intrauterina pratica um outro crime, que será objeto inclusive de análise e de discussão ao longo das nossas próximas aulas, que é o crime de aborto. Para que eu tenha homicídio, eu tenho que presumir vida fora do meio intrauterino. Cuidado! Para que eu tenha homicídio, eu tenho que presumir vida fora do meio intrauterino. Quando eu falo em homicídio, eu estou falando em agredir a vida de pessoa natural, de pessoa que nasceu. Se a agressão é a vida ainda na fase intrauterina, isso não poderá ser caracterizado como crime de homicídio. Dependendo da circunstância, eu falei, dependendo da circunstância, isso pode ser caracterizado como crime de aborto, nos termos do artigo 124, 125 ou 126 do Código Penal Brasileiro. Agora, me permita pegar o gancho da sua pergunta, Bárbara, e fazer uma pequena observação. A vida já tem que existir para que eu possa tratar do crime de homicídio fora do meio intrauterino. Agora, cuidado, não precisa ser vida viável. Aí você diz, professor, eu não entendi. Imagine que uma criança nasceu, respirou, mas os médicos estão dando uma sobrevida a ela de no máximo 12 horas. A criança teve algum problema no seu desenvolvimento gestacional e quando ela nasceu com vida, respirou, mas os médicos disseram aos pais, olha, essa criança aí não vive um dia. E de repente alguém chega e mata aquele recém-nascido.
Aí a pergunta é, será homicídio, já que a vida não será viável? Claro que sim, é homicídio sim. Para que eu possa tutelar o crime de homicídio, eu preciso ter vida fora do meio intrauterino. Vida humana, vida de pessoa natural. Não interessa se essa vida vai durar 100 anos, se essa vida vai durar um dia. Interessa que é vida humana, interessa que aquela criança nasceu, que aquela criança respirou. Se eu ofendo a sua vida desejando matá-la, eu estou falando de crime de homicídio. Bom, pessoal, então nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula. Eu gostaria só de relembrar com vocês aqui quais são os tópicos, no meu entendimento, mais importantes, aqueles tópicos que você não pode deixar passar, que você tem que dar uma revisada, aqueles tópicos que você tem que estar sempre atento quando falar de crime de homicídio e de homicídio na modalidade privilegiada. O primeiro tópico é, quando forem caracterizar o crime de homicídio, atentem-se para a conduta e para a intenção do agente. Atentem-se que o agente quer matar e agiu para matar. Segundo, cuidado com a observação que eu acabei de fazer. Tem que ser vida humana, de pessoa natural. Homicídio é produzir, pelo menos na sua modalidade consumada, morte encefálica de pessoa natural. Lembrem-se também dos fatores de privilegiamento do homicídio. Relevante valor moral, relevante valor social, ou domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não esqueçam, para ser homicídio privilegiado, não basta existir a emoção. Não basta existir o domínio da violenta emoção. É indispensável que esse domínio da violenta emoção aconteça logo em seguida a injusta provocação da vítima. Lembrem-se também, não existe um lapso temporal pré-determinado para caracterizar esse fator de privilegiamento. Você deve arguir esse instituto dentro de uma razoabilidade. O que é logo em seguida a injusta provocação da vítima? O que for razoável, juridicamente aceitável, dentro do caso concreto analisado. E por fim, não esqueça, homicídio privilegiado deve ser entendido como um critério de atenuar a pena do agressor. E esse critério deve ser aplicado quando ficar caracterizado o homicídio privilegiado. Não deve ser entendido como uma possibilidade jurídica, e sim como uma obrigatoriedade de aplicação da minorante de pena. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando aqui essa nossa primeira aula. Gostaria de lembrar a vocês o nosso e-mail. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, fazer o download, baixar as aulas para continuar assistindo, é só entrar no site www.tvjustiça.jus.br. Lembrando, www.tvjustiça.jus.br. Entra lá, assiste a aula, faz o download. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima aula. Não percam, vamos falar aqui do homicídio qualificado. Fiquem com Deus e até a próxima.